Boa noite para todos. Que a paz de Deus nos levou de agora e sempre. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Podemos iniciar, doutora? Podemos sim. Eu vou pedir a Anália para ler um trechinho do Evangelho, por favor, Anália. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Uma mensagem de Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para seres amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Que assim seja. Assim seja. A Rosângela vai fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, Mãe Santíssima, agradecemos pelo aprendizado, pela doação de tempo, de conhecimentos aos pais espirituais da doutora Cristina. Pedimos, Senhor, que nos auxilie cada dia a aprendermos esse conhecimento e também, Senhor, a exercitá-lo nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, que possamos, Senhor, um dia ser instrumentos da vossa paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Cristina, a Núbia está iniciando hoje conosco. É a mais Seja nova bem-vinda ao integrante grupo, viu, Silvia? Que Deus te ilumine. Ele dê toda a inspiração para fazer perguntas. Obrigada. Já passei algumas para Maria Amélia. Já. Eu estou subindo aqui, doutora Cristina. A primeira pergunta de hoje é da Madalena. Pode fazer a primeira, Madalena. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Margarida. Doutora Cristina, uma mulher, mãe, dedicada, trabalhadora e que apresenta saúde física irregular e que o esposo tem vida promíscua. Essa mulher alimenta-se dos mesmos elementos fluídicos deste relacionamento, também estaria sendo vampirizada e contaminada por eletromagnetismo negativo do parceiro e da entidade. Essa mulher, nessa situação, ela estaria sobre lei de causa e efeito ou é uma acomodação mesmo, ficar num relacionamento assim? É lei da demência, só se for, né, criatura? Porque acredito que a partir do momento que acabou o respeito, acabou o amor, acabou o lar, a estrutura familiar foi abalada, e o pior disso é que muitas vezes essa mulher pode pagar um preço muito alto. Eu já vi casos aqui de mulheres honestas que nunca traíram seus maridos e que eram portadoras de HIV positivo. E quando descobriram, foi uma decepção muito grande, porque, olha, ela já tinha mais de 60 anos e o marido também. E, de repente, essa mulher foi prejudicada por esse homem.
As leis fluídicas é impossível você mudar. Se essa mulher é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, entendeu? Eu não vou dizer a você que essas energias vai ser bloqueada, não. Porque tantas energias do esplênico como também as energias do genésico, elas ultrapassam as camadas perispirituais, contaminam o perispírito e levam aquela pessoa a sérias doenças. Então, eu vejo isso, Madalena, na prática, não é na teoria. E é lamentável que muitas mulheres tenham que passar por isso. Porque eu vou dizer, algumas, elas teriam que tomar decisão na vida e elas não tomam. Vão tomar decisão quando tiver um HIV positivo. Aí, de repente, alguns espíritas dizem assim, não separa o que Deus juntou. Deus juntou para se respeitarem. Deus não juntou para ninguém trair um outro. Deus não juntou para que um contamine o outro de HIV positivo. Então, eu tenho minha opinião contrária a muitos espíritas que pensam: ah, isso é sua prova. Que prova? Olha, a partir do momento que você não é respeitada, esqueça a prova e busque seus valores. Entendi. Entendi, doutora. Muito Anália, obrigada. Tem mais uma assim, depois, tá, Mariamélia? eu sei, é depois. Anália, a segunda pergunta é sua, querida. Boa noite, doutora Cristina, Boa noite. e boa noite às nossas companheiras e companheiros do nosso estudo. O plexo esplênico, localizado na região do baço, com a função de filtrar todos os resíduos sanguíneos, também interliga os outros órgãos, tais como o fígado, rins, vesículas e intestino. A questão do baço, a imunidade, é muito sério, viu? Porque se há uma contaminação no baço por alguns encarnados que vão em regiões como o Vale do Suicida, como as regiões de sexualidade, como no umbral, pode ter certeza que essa pessoa ela vai se prejudicar. Porque essas regiões não são lugares de espíritos encarnados estar ali. Nas zonas de sexualidade, a gente observa muitos homens que vão e que saem prejudicados. Com determinado tempo, vão desenvolver doenças imunológicas gravíssimas e muitas vezes desconhecidas até mesmo da medicina. Vão chegar a um estado de morte, o processo de vampirização, porque não tiveram disciplina na sua vida. Então, o plexo esplênico, ele tem uma importância muito grande, principalmente no aparelho vascular. Se alguma coisa der errado ali, muitos sofrem trombose, depois amputação. Então, o que é que as pessoas têm que buscar? O equilíbrio energético. Sem equilíbrio energético, pessoal, não há saúde espiritual. Só completando aí a minha pergunta. Nesse caso, ele comandando, o Ciplex comandando toda essa região sanguínea, o nosso sangue, no caso aí, então pode levar contaminação a qualquer parte do corpo, seria isso? Olha, quando eu vejo paciente aqui com a cozinha amarela, não é hepatite, eu já sei que ele estava em região inferior. Então, a cozinha dele fica amarela. E a gente percebe que aquela cor amarela já é infecção no perispírito periférico. E com um determinado tempo, ele vai pegar uma infecção generalizada. Alguns que apresentam hepatite não é daquele modo, mas os que apresentam a cozinha amarela, eu já sei onde eles estavam, né? Em regiões de sexualidade. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Eu? Sim, Uai, não ouvi? Peraí, não ouvi que seria minha vez? O microfone falhou? Peraí, não sei por quê.
Eu estava atenta. Falhou aqui também. Então, falhou, foi por isso. Espera só um pouquinho. Deixa eu mexer aqui. Tudo bem. Dando para ouvir? Boa Tá noite, bom. doutora. Boa Boa noite a noite. todos. Boa É, noite. segundo os estudos apresentados, o pléxico esplênico é responsável por todo o processo de vitalização do organismo. Como podemos entender a formação de pedras, a gente usa, são cálculos, né? No fígado e no pâncreas. Eu já passei por isso. Olha, cada vez que vocês desmaterializarem mais saúde vocês estão. Cada vez que vocês são mais matéria, mais doença vocês vão adquirir. O que eu dou muitas vezes para os que estão envelhecendo, envelheça com evolução. Porque se você envelhecer com atraso, então o organismo seu vai ter vários problemas, porque aí é a predominância da matéria sobre o espírito. E quando o espírito predomina sobre a matéria, ele não morre de doença, ele morre de velhice, pelo esgotamento do fluido vital. Mas quando a Certo. matéria predomina sobre o espírito, aí é complicado, pessoal. Aí a era do condor, né? É dor aqui, é dor ali. A matéria agora está cobrando, entendeu? Então, dói cá, dói lá, é dor para todo canto. Um dia a dor muda de posição. Então, a matéria está cobrando o quê? Do espírito? Evolução. Quem passou dos 40 não adianta se aperrear mais, viu? Porque a partir de agora, a contagem, ela não é para trás, ela é para frente. E essa contagem para frente está dizendo, olha, estou de braços abertos para receber você no mundo espiritual. Então, não tem mais necessidade nenhuma da pessoa estar se perturbando por coisas simples. Porque o organismo vai sentir tudo isso, entendeu? Todo problema passa. O problema é como nuvem de verão, vai passar. Agora que você não pode, de repente, mergulhar em cima da nuvem e ir junto. Aí está errado. Sim, entendi. Quer dizer que já passou essa fase. Graças a Deus. Graças a Deus. Já Já passei por passei ela dos duas 40, vezes. cuidado agora, vice. Não, agora estou cuidando das outras partes, porque Ah, da sim. vesícula e pâncreas já passei, estou melhorando. Graças a Pronto, Deus. graças a Deus. Obrigada. Assim Obrigada. foi. Silvia, agora é com você, Silvia. A pergunta é sua. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Silvia. Doutora Cristina, diante do uso do álcool como o único meio de se alegrar e viver feliz socialmente, quais as consequências disso na saúde física e espiritual da humanidade terrestre? O que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Olha, a chuva negra que cai desde o ano de 2000, faz 24 anos que isso acontece, vocês já estão vendo aí as consequências no clima, as consequências imunológicas, e agora vem as consequências mentais. O planeta está doente. É preciso que primeiro cure os habitantes para que o planeta seja curado. E o que acontece nesse planeta de expiação e prova bastante complexo é que as pessoas não querem se melhorar. Não desafie a natureza fluídica. A natureza fluídica é pior do que a natureza estabelecida na flora, na fauna, não desafio. Que a natureza fluídica, ela educa de um modo rigoroso. Ou você entra numa faixa positiva, ou essa natureza fluídica negativa vai acabando com a humanidade. É o que está acontecendo. Então, as pessoas têm que voltar aos tempos antigos, orar mais e reclamar menos, porque hoje em dia se reclama mais e não se ora quase nada. E isso está fazendo com que as pessoas adoeçam. Os adolescentes não oram, as crianças não oram. Então, quem abastece o planeta, pessoal, é a própria oração.
é os pensamentos positivos. Então, a natureza fluídica do planeta, ela está sob ameaça. Então, a chuva negra vai ir, mas infelizmente muitos terão que partir porque não estão numa faixa vibratória favorável para sobreviver esse turbilhão fluídico. Obrigada, doutora. Obrigado também. Agora, doutora, nós vamos ao Mato Grosso com a Rosângela. Segunda vez, né? Fomos com a Madalena, agora a Rosângela. Boa noite, doutora. Boa noite. No caso de cirurgia material para a remoção do baço, quando a pessoa muda para melhor depois dessa remoção, ela começa a querer ser uma pessoa mais evoluída, estudar e tal. O plexo esplênico faz a filtragem, a absorção das energias e dos nutrientes necessários para a saúde do corpo físico e espiritual, doutora? Quando é removido o baço, Depois removido o baço por alcoolismo. olha, existe o câncer de baço, que é bastante complicado, mas o sistema imunológico ele vai sentir. Então, essa pessoa ela está propícia a pegar mais gripe, essa pessoa está propícia a pegar mais infecções, tá entendendo? Então, é muito delicado, porque ali você tem a filtragem toda dos resíduos sanguíneos, e de repente você perde ele, então essas funções, elas não podem ser substituídas por outra. O que pode ocorrer ali com determinado tempo é a queda imunológica total dessa pessoa. Uma gripe já se torna algo perigoso, uma infecção também. Então, para a gente entender como Deus fez o corpo humano perfeito. Obrigada, doutora. Obrigado também. Núbia, é a sua vez, a sua primeira pergunta. A segunda, depois que terminar essa rodada, eu volto, tá? Tá Só a bom. primeira agora. A minha é sobre o plexo esplênico também, doutora. Estamos sempre tentando melhorar, mas como se cuidar ao ponto de não pegar tanto fluido negativo do nosso outro irmão? Olha, é interessante que tudo está em vossas mãos. Jesus dizia: Eu fiz e vocês poderão fazer muito mais do que isso. Vocês são deuses. Veja que frase filosófica de Jesus. Mas o que acontece com o ser humano? Ele admira a evolução do outro, mas ele não trabalha para a evolução dele. Todos têm que trabalhar para a sua evolução. Todos têm que entender sua necessidade de paz. Eu admiro a calma numa pessoa, mas fulano é tão calmo, que coisa bonita. E você? Me diga, onde é que está tua calma? Em canto nenhum? Então, o que acontece? Você vai sofrer essas consequências. Então, o trabalho do ser humano não é o externo, é o trabalho interior, é plantar a semente do bem e segurar. Não é ter variações emocionais. Um dia eu estou rindo, outro dia eu estou mordendo. Como é que pode? Então, nós vivemos um processo de evolução para a gente adquirir uma identidade emocional. E essa identidade emocional é que nos vai dar toda a proteção para o nosso organismo. Obrigada, doutora. Thaís, é a sua vez, Thaís. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Thaís. A minha pergunta é a seguinte: a anemia, pelo que eu estudei, a anemia ela pode ser um caso de vampirização ou contaminação do plexo esplênico. Eu tive uma anemia, eu fui tratada com medicação no médico material, e mesmo assim, e com boa alimentação, eu não tive o efeito esperado. Aí o médico ainda falou assim para mim: eu não estou entendendo esse exame seu, porque sua ferritina está ótima, mas está constando anemia. Então, eu posso estar com o baço contaminado? O que eu posso fazer para melhorar essa questão? E no teu caso aí, eu colocaria um eletrodozinho nesse baço quando fosse dormir. Tá entendendo por quê?
o problema pode estar partindo dele. Então, existe contaminação no vaso tão rigorosa que o eletrodo explode, viu, quando coloca. Para você entender que a potencialidade eletromagnética negativa que está ali no vaso, ele estoura um eletrodo. O eletrodo, a carga dele é de 3 volts. É muito, entendeu? Então, provavelmente aí, essa carga chegou a 5 e o eletrodo não aguentou e estourou em alguns pacientes. É o conselho que eu lhe dou quanto a isso, né? A outra questão do estado anêmico, nós temos que ver aí que você também teria que passar para a nutricionista, para ela saber toda a tua dieta, o que é que você come, o que é que ela vai mudar, porque o problema às vezes não é só espiritual. Por isso que eu trabalho em duas visões, a visão médica material e a visão médica espiritual, viu? Mas eu faço acompanhamento com a nutricionista. Até ela falou, mas sua alimentação tá balanceada, você come certinho. Aí ela falou assim, aí ela ainda falou assim, vamos ver só se você estiver perdendo sangue de outras formas. Aí ficou de eu terminar mais esse ciclo de medicação para voltar a repetir os exames para ver o que vai dar de novo. Pronto, use o eletrodo no baço para dormir, viu? Tá, vou usar. Obrigada, doutora. Obrigado também. A próxima pergunta é da Rose. Ela se encontra aí, doutora Cristina? Vou se encontrar aqui assistindo, viu? Pois é, ela que estava sem Teve um internet. problema na internet dele. Então eu vou fazer a pergunta dela, Pode ok? fazer. Doutora Cristina, Allan Kardec disse que a religião tem que caminhar par a par com a ciência. Os espiritualistas falam da lei de atração e os espíritas da lei de sintonia. A senhora pode nos falar um pouco sobre o campo magnético artificial para proteção fluídica que a senhora desenvolveu nos hospitais espirituais? Olha, o campo magnético, ele surgiu dentro da pesquisa do sonambulismo. Então, a gente queria que os trabalhadores que trabalham principalmente em setores mais graves, são sujeitos a ataques espirituais, eles tivessem uma proteção dentro de casa. Então, esse campo, ele serve como um filtro. Isso quer dizer o seguinte, os elementos eletromagnéticos negativos daquela casa, o campo magnético absorve e joga para a bateria. Então, o que é que acontece? Eu tinha que pesquisar um material na Terra que fosse semelhante àquele que a gente estudou no mundo espiritual. Eu chamei seu Nael, se sentei com ele, eu lembro. Eu disse, olha, me traga lã de vidro. Certo, seu Nael. Então, o senhor me traga também uma malha de cobre. Me traga também algodão sintético. E ali eu coloquei em cima da maca, lá no Patrícia Bacelar, e ali eu coloquei as mãos em cima para ver se realmente ia funcionar. Funcionou, certo? Ele começava a puxar o eletropositivo que estava nas minhas mãos. Mas só que eu queria ir muito mais além nessa pesquisa. Eu queria um médium que não fosse da casa, para que não houvesse nenhuma influência, para não dizer assim, porque é da casa, já sabe. Então, eu testei isso lá no Agreste, numa sonâmbula. Eu coloquei o campo em cima do biru, eu pedi para essa paciente entrar e olhar para o campo. E disse a ela, olha, joga o seu pensamento para aqui, para esse objeto aqui. E na hora que ela jogou esse pensamento dela, ela desmaiou na cadeira. Então, a partir dali, eu disse, não, a linha de pesquisa é correta, ela não está sabendo o que está acontecendo. Depois, eu conversei com ela quando ela voltou. O que foi que você sentiu? Mas quando eu olhei para esse objeto, eu senti um sono enorme e eu não me lembro mais de nada. Então, ali estava uma pesquisa ótima para a formação dos campos magnéticos dos hospitais artificiais e também dos médicos que trabalhavam com comunicação grave. Então, com isso, quer dizer que o campo ele funciona. Só que a gente foi muito mais além. Em determinados hospitais,
onde a gente via que a cidade era muito contaminada, a gente instalou o campo lá. Certo? Quando instalou o campo de teto, aquela luzinha acendeu. Então, isso quer dizer que o campo também funcionava para aquela cidade. O pessoal do Agreste, eu disse uma coisa a eles que eu não esqueço. Quando foi abrir o Maria de Nazaré, eu disse, olha, essa região aqui é muito difícil de chuva. Praticamente, eles hoje até relembram essa história depois de 6 anos. E eu disse, olha, quando instalar o campo de tempo, vai mudar o clima. E começou a mudar o clima porque o campo começou a tirar os eletronegativos que causava ali uma bolsa de ar quente que não conseguia chover de nenhuma forma. Então, hoje em dia, quando eu vou para o Agreste, eu vejo tudo verde e eu me sinto feliz. Eu passo em Caruaru, passo em Pesqueira, eu vejo tudo verde e toda semana chovendo ali. Então, graças a Deus, a gente cumpriu mais uma etapa. Graças a Deus. Marane, a sua primeira pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: sabemos que não existe dosagem segura para ingesta de álcool, né? Quando a gente fala de gestante, na medicina tradicional, isso já é fato. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que homens e mulheres não excedam 2 doses, que a gente considera como 300 ml de cerveja, 150 de álcool ou 45 de destilados, pelo menos 2 dias por semana. Essa é a recomendação. Qual que é a minha pergunta? Diante do exposto, existe alguma dosagem segura sobre a dose de consumo de álcool? Em alguns centros espíritas que eu participei, eles liberavam uma dose semanal para a ingesta de álcool do médium, porque eu acredito que não tinha uma grande adesão do médium em relação à abstinência total de álcool. Qual que é a orientação da doutora em relação a isso? Olha, primeiro eu vou pelo doutor André Luiz, quando ele diz assim, evite o primeiro gole. O doutor André Luiz já diz isso, que ele era alcoólatra, não é? Agora veja só, os espíritas modernos que estão aí, eles acompanham as paixões humanas. Eu acompanho as pesquisas feitas no mundo espiritual. Então, se um filho vê o pai fumando, esse filho vai ser fumante. Se esse filho vê esse pai bebendo, o pai vai incentivar ele a beber. Ora, vê só, o milho contém álcool. Por que vocês não pegam um pratinho de milho e come? O que tem ali é essencial para afinar o sangue. A cebola também tem álcool. Por que não se come uma cebolazinha lá na salada de vocês? É preciso encher a cara de cachaça? Então, veja, esses argumentos dos espíritas falar, Jesus transformou a água em vinho. Jesus não era alcoólico. Para ele transformar a água em vinho, ele tinha que ter substância alcoólica no organismo dele. Ele transformou a água em suco de uva, não foi em vinho. Não era a tradição das pessoas mais pobres naquela época tomar vinho, porque não tinha dinheiro nisso. Os fariseus, saduceus, os romanos, entendeu? Os publicanos eram pessoas da alta classe social, eles tomavam vinho caros. Mas quem Jesus tinha um casamento e ter vinho, tinha não, pessoal. Não tinha, porque essas pessoas não tinham acesso, porque era muito caro. Então, o que acontece ali? Jesus, ele transforma a água em suco de uva. Os cachaceiros espíritas, o que é que querem? Ah, eu vou beber também. Jesus não bebia? Aí vem cirrose hepática e tem outra coisa grave. Eles dizem assim, olha, na segunda-feira sai tudo pela urina. Mentira. A gente sabe que não. Mas A tem um prazo, doutora Cristina, por exemplo, chegou um médium na casa, ele quer trabalhar, ele faz o uso, porque assim, o que que eu tenho acompanhado? Toda vez que a gente pergunta, geralmente é o uso no final de semana, né? Ah, tomei uma latinha, alguma coisa assim, eu não bebo, né? Mas é o que eu tenho acompanhado.
Existe assim, não, só pode trabalhar na casa depois de um mês que parou de usar, depois de um mês que não colocou nada. Se eu faço parte do estudo, mas durante um ano eu, sei lá, tomei uma taça de vinho num evento, eu preciso ter alguma atitude no retorno? Eu preciso comunicar e ter alguma reserva, alguma coisa nesse sentido? Dá 6 meses de suspensão somente. É pouquinho. É pouco, doutora. É 6 meses de suspensão. Boto não. Aham, entendi. E Eu não boto porque aquela impregnação ali, tá entendendo? Porque, olha, eu trato de pessoas alcoólatras, eu acho aquilo muito triste, né? Em ver mulher aqui dizendo, olha, doutora, eu não quero beber, mas uma coisa me leva a beber. Então, se eu estou dizendo a ela que não faça isso, por que o trabalhador vai fazer? Uhum. Tá entendendo? Então, se essa mulher está se esforçando para deixar de beber, tu imagina numa cidade pequena do interior, ver um trabalhador sentado numa mesa tomando cerveja. Eu digo logo a ele, ó, tu tá fora. Tô fora quantos meses? 6 meses, tá bom? Aí você vai colocar o juiz no lugar e saber das suas responsabilidades. O que eu digo para alguns trabalhadores, se você está numa confraternização de uma empresa, não vá tirar foto com cerveja na mesa. Os pacientes não vão entender isso, tá entendendo? Então, você está lá, a empresa é obrigado você ir, eu entendo. Agora, você tirar uma foto com a cerveja, uma latinha e jogar em rede social, criatura, como é que fica o trabalho? Como é que fica os pacientes? Os pacientes, eles seguem os hospitais à risca. Eles são assim, eles seguem à risca. E muitas vezes eles chegam e dizem, olha, doutora, eu tenho um caso mesmo em Pesqueira de uma pessoa que era alcoólatra, que vivia na porta da igreja, tá entendendo? E o padre chegou para ele e disse a ele, né? Olha, o senhor está indo naquela casa do diabo, que é o hospital. Ele já tinha deixado a bebida. Ele disse, olha, engraçado, o senhor está julgando uma coisa que eu fiquei bom lá, porque eu vivia na porta da sua igreja e o senhor nunca orou por mim. Ah, o senhor vem dizer que lá não presta, e hoje em dia esse senhor é passista. Está vendo aí? Ele é passista. E na cidade pequena onde ele mora, é uma grande repercussão, porque ele era o alcoólatra da cidade, pessoal. E hoje ele é o passista da cidade. Então, veja, quer dizer, eu não estou dizendo que eu vou colocar barreira para quem quer se melhorar, eu dou chance. Mas se aquela pessoa não agarra a chance, eu tenho que salvar o trabalho. Eu não posso pensar em salvar uma pessoa que ela não quer ajuda. Eu tenho que salvar o trabalho para poder salvar outros lá na frente. Mas ele era alcoólatra, hoje é meu passista. doutora, só para Doutora, finalizar essa pergunta, quando a gente fala de homeopatia, a homeopatia ela usa o teor alcoólico, que vai de 20 a 90%, e é uma medicação. Ela entra ainda com os efeitos do álcool por ter álcool na composição? Entra como efeito do álcool. Eu também não recomendaria, tá entendendo? Então, existe, porque veja só, são regras estabelecidas pelos hospitais, quando o trânsito também estabelece regra. Então, alguém vai tomar uma garrafada e dirigir, vá para ver dirigir. Ele não vai dizer assim, ah, mas eu tomei um remédio homeopático. Não, você está preso. O Entendi. teste deu positivo. Se o teste lá deu positivo para ele dirigir, ele não pode dirigir um carro porque tomou lá a questão da homeopatia. Aí ele vai receber uma entidade, ele vai receber um médico espiritual. Uhum. Então, as pessoas têm que prestar muita atenção nessa dosagem, porque uma coisa pode não curar e trazer outras consequências. Por exemplo, as pessoas que tomam muito garrafada, elas vão ter cirrose hepática. Veja, elas estão pensando lá na próstata, estão pensando na infecção do útero, mas elas vão ter cirrose hepática. Entendi. Elas vão ter insuficiência renal por causa da quantidade de álcool que existe ali. Então, as pessoas, elas não param para pensar. Como eu já vi em pesquisa há muito tempo sobre o cannabis, né? E eu disse, olha, isso vicia, isso não serve. As crianças, elas perdem toda a coordenação motora. As crianças, elas ficam sonolentas, elas não acordam. As mães querem levar para terapia e não conseguem. Eu fiz uma pesquisa prática sobre isso.
E agora os cientistas dizem, o cannabis vicia e leva à esquizofrenia. E agora? Eles têm toda a razão. Então, aquilo que a gente pensa que é solução é propaganda. Quando a gente leva para o laboratório do mundo espiritual, a gente olha e fala, isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar errado. Então, isso aqui é propaganda para se vender a medicação. Essa medicação não serve para isso. A medicação aqui para convulsão são os anticonvulsivos, não é a cannabis. Então, foi o que fizeram agora estão recuando. Agora, eu tenho milhões de crianças no mundo inteiro viciadas agora. E essas crianças não vão se recuperar mais. Entendi. Esclareceu, doutora. Obrigada. Obrigado Doutor, também. eu vou aproveitar, vou falar sobre aquele chocolate que tem uma dosagenzinha de álcool. Nós, médios, é aconselhável? Pode um chocolatezinho daquele? Porque, na verdade, ninguém fica em um só, né? É dois, é três. A quantidade do chocolate com álcool, o doce elimina. Entendeu? O doce elimina. Por quê? O paciente alcoolizado, quando ele vai fazer uma cirurgia, no hospital material, tem que se aplicar glicose para quebrar o álcool. Então, no caso do chocolate, que tem uma pequena quantidade de álcool, mas a de doce supera, elimina ele, não tem problema não, viu? E outro dia me ofereceram, eu achei melhor não aceitar, mas fiquei com isso na cabeça, sabe? Aí eu Não, mas aproveitei. pode, que o doce, ele elimina a quantidade de álcool. Ele Ah, coloca tá. o álcool ali só para conservar, né, o chocolate, mas não tem muito efeito no seu organismo, não. Agora eu vou fazer uma pergunta minha e vou reiniciar com as pessoas que já fizeram perguntas, certo? Marinélia, Só me fazer a pergunta, ou é sobre o assunto que estamos falando? é sobre o assunto que estamos falando. Então vai. Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Doutora, a questão da pessoa na cor amarelada, com a contaminação no esplênico, né? Qual que seria o tratamento para essa pessoa que já está com a infecção no periférico, no perispírito periférico? Olha, essa pessoa vai ter que tomar muito ectoplasma, viu? Só que ela vai ter reação de diarreia, vai ter reação de vômito, entendeu? Então, é um tratamento meio complicado. Se ela apresentar um estado de fraqueza, já é muito complicado agora, porque essa infecção dela já está passando para os órgãos. Mas esses casos é muito raro, no meio de 200 eu encontro um, é muito raro acontecer isso. Mas também é muito complicado você tratar. Porque eu estava tratando de uma paciente aqui que ela está internada. O pai dela quem está fazendo o tratamento dela à distância. E eu acredito que o problema que ela tem no intestino tem relação com regiões inferiores. Então, o peso dela hoje é de 40 quilos, veja só. O peso dela é de 40 quilos. Então, ninguém descobriu o que é que ela tem. Ela tem um problema de infecção perispiritual no intestino. Quando o intestino não consegue absorver as vitaminas necessárias. Então, essa paciente, ela vai viver a vida inteira sobre internamento. A recuperação dela é muito difícil. Eu percebi, eu estudando a respeito, eu percebi que o meu irmão, ele está muito amarelo. Tanto que quando eu vi ele topou, eu coloquei algodão para ele no spray quando ele foi dormir. Comecei ontem, inclusive. Eu devo continuar com algodão? Eu coloco o eletrodo? O que que a senhora recomenda? Teu irmão alcoólatra, hein? Não, não bebe nada. Tu vai ter que colocar aí o eletrodo. O algodão aí, a absorção dele é muito lenta. No caso dele, tem que ser o eletrodo. Uma semana, mais ou menos? Um mês? Eu acredito que seja um mês, viu? Uma semana é pouco. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Cristina, a minha primeira pergunta. No estudo, tem uma explicação durante algum tempo e pararam de beber?
diz que o álcool continua no seu perispírito. Como tratar este paciente neste caso? Ou não tem jeito? Veja só, isso me faz lembrar seu Naelso, que antes de ser espírita, ele era fumante, né? Então, estagnou ali, mas as falhas existem. Essas falhas que existem não vai contaminar o paciente, mas a gente chama ali de falhas perispirituais que pode levar à consequência de um câncer, à consequência de uma leucemia. Então, o que é que acontece? Isso não vai ser extinto pelo tempo. 30 anos de bebida, eu parei de beber. Ali tem sequelas perispirituais. 40 anos de fumo, eu parei de fumar. Ali tem sequelas. Quando eu vou fazer as cirurgias aqui, principalmente em fumante, eu observo que o perispírito periférico dele é escuro. E eu olho e digo a ele: tu é fumante, é? Sou, doutor. Não, eu era. Eu estou vendo, mas só que você ainda continua com contaminações no fígado, no intestino. Então, essas contaminações nessa existência, ela não sai, não. Mas aí a pessoa vai voltar com alguma consequência? Olha, pelo esforço da pessoa ter deixado, ela não volta com essas consequências, não. Porque o período de processo reencarnatório, já que a pessoa se esforçou e abandonou o vício, então as câmeras reencarnatórias podem eliminar isso. Ele terá uma nova chance. Entendi. É, Madalena, é a sua segunda pergunta. Doutora Cristina, o álcool, o cigarro, né? A química, em geral, traz as consequências, né, para o perispírito. A gente estudando lá, né, a gente está vendo. Aí eu quero falar para a senhora o seguinte, pergunta. Tem profissões que a gente precisa de manusear a química, a tinta, o sapateiro utiliza, né? E tantas outras profissões. Aí eu pergunto para a senhora, como que fica a situação da pessoa que trabalha, né, 20, 30 anos numa profissão, utilizando, pegar o salão, que utiliza pastas para alisar, utiliza tinturas. Essa profissão, esse proceder, essa vida que esse médium, essa pessoa teve, levou, ela vai ser prejudicada perispiritualmente ou prejudicado perispiritualmente? Seu Olha, os espírito fatores, ficar... sim, os fatores orgânicos, sim, vai ser prejudicado. Mas a intenção não era o sapateiro cheirar cola, o pintor cheirar tinta. A intenção não era essa. Essas sequelas vai ser física. Perispiritualmente, ele não vai ter sequela nenhuma. Veja como uma coisa interessante. Porque vamos dizer que você sobrevivia como um sapateiro, mas você não tem intenção de cheirar cola. E de repente, numa próxima existência, tu nasce com um problema pulmonar, seria uma injustiça muito grande da justiça divina. Porque ele não teve a intenção, era o trabalho. Agora, nessa existência, ele pode sofrer com os pulmões, entendeu? O outro pintor também pode sofrer também com os pulmões, mas aí o fator é mais orgânico do que perispiritual. Entendi, entendi, doutora. E no Alívio, caso, alívio. Aliviou ela, aqui, ela, doutora. ela citou aí, doutora Cristina, cabeleireiros, né? Que usam constantemente tintas, aqueles produtos para alisamento de cabelo. A pessoa que está usando tem alguma consequência para essa pessoa? Bem, essas consequências daí são de fatores orgânicos também. A pessoa que foi lá ficar bonita não teve a intenção nenhuma, tá entendendo? Para a justiça divina, o que vale é aquela intenção. Então, se aquela pessoa, ela é sapateiro, mas vendeu aquela cola para uma criança cheirar, aí as consequências em cima dele também. Entendi. Porque ali
já não é mais a profissão, ele está viciando. Então, se ele está viciando, isso já se torna uma lei de ação e reação. O que ele está fazendo com o outro, ele vai sofrer. Então, ele não é só o sapateiro, ele é o traficante. No caso da cabeleireira ou da pessoa que vai para a cabeleireira, então você não tem essa intenção. Maria Amélia, Então, deixa eu só falar aqui. então a Depois. gente pode continuar pintando o cabelo branco, né? Pode continuar linda e maravilhosa, viu? Ô, doutora, Maria Amélia, deixa eu concluir aí. Pode concluir. Doutora, é que uma vez eu precisei de parar de utilizar, assim, com salão. Eu precisei de parar com a química, porque eu estava com anemia profunda. Aí eu fazendo o estudo agora, eu pensei, ué, quantas camadas de perispírito eu já queimei? Nenhuma. Foram Ficou o fator queimadas. orgânico. Hã? Ficou só o fator orgânico da falha, né? Mas o perispírito não. Ah, tá. Agora estou aliviada, doutora. Vou chegar lá com meu espírito mais escuro possível, torrado. Anália, a sua Obrigada, segunda pergunta. doutora. Obrigado, Madalena. Eu vou deixar de fazer a minha segunda, porque já foi respondida. Vou fazer a terceira. No processo de vampirização do plexo, gostaria que a senhora explicasse como se dá a calcificação do ectoplasma. Olha, a calcificação do ectoplasma é interessante, principalmente em alguns plexos. É como se esse ectoplasma congelasse dentro, para vocês entenderem melhor. Então, ele entra no estado sólido, já que ele é um pouco pastoso. Quando ele entra nesse estado sólido, é o que vocês chamam de cálculo. Olha só. É o que vocês chamam de nódulo. Olha só a situação. Então, nódulo, cálculo renal, cálculo na vesícula, isso tudo é uma forma ectoplasmática que se torna uma forma orgânica materializada. Então, para a gente entender como é que funciona o organismo humano, ele funciona à base de 100% de energia, mas essas energias, elas podem se tornar materializadas. Está entendendo? Então, o câncer é uma forma energética degenerativa. Então, o que vocês encontram ali? Pedra na vesícula. Então, a pedra na vesícula seria a calcificação também do ectoplasma na vesícula. Ah, tá. No meu caso, por exemplo, eu tenho cisto nos 2 rins. E o médico material já falou que não tem cura e não tem tratamento, não tem medicamento. Então, seria uma situação de vidas passadas que No eu caso de cisto, eles não são perigosos, depende. Se o cisto tem carga eletromagnética degenerativa, ele não vai transformar-se num câncer ali. Mas ele pode irradiar para um nódulo e ali fazer contato e aumentar esse nódulo, certo? Então, o que a gente percebe muitas vezes nos médios é a penetrabilidade fluídica que acontece. Se irritou, baixou a vibração, é alto risco, para a gente ver como a vida terrena ela é complexa para vocês. Porque vocês não vão viver uma vida sem preocupação. Vai acontecer um momento que essa preocupação aparece. Mas como está esse organismo? De que forma ele está agindo? Se ele tiver de uma forma fragilizada, tu tem uma calcificação em 24 horas. Tudo bem, obrigada pela explicação. Obrigado também. Pode fazer a sua outra pergunta, Anália. Então, a quarta e última. Em uma reunião mediúnica, como podemos evitar que o espírito infectado cause uma lesão perispiritual no baço? Olha, comunicações de entidades alcoólicas, comunicações de entidades viciadas em drogas, nesse caso, na mediúnica dos hospitais espirituais, a gente não coloca os médicos para receber eles. Existe a ala de tratamento de alcoolismo e droga desses espíritos. Quando eles estão totalmente descontaminados, é que a gente caminha eles para a mediúnica. No caso das mediúnicas aí fora, é diferente. Esses espíritos, do jeito que vem, incorporam. Então, é alto risco para os médios.
mas os hospitais não trabalham desse jeito, porque existem as equipes de médico externo, a gente recebe, que é a equipe interna, para cuidar desses espíritos, para depois encaminhar para os médicos. Tudo bem, obrigada pela explicação. Obrigado Graça, também. Graça, Sou eu? a sua Sim, a segunda segunda, pergunta. mais ou menos ela foi respondida, mas eu vou fazer. Segundo a Gênese de Allan Kardec, o pensamento e a vontade atuam sobre os fluidos espirituais. Eles imprimem ao fluido em qual direção eles se aglomeram, combinam ou dispersam. Nesse caso aí, essas consequências patológicas no plexo esplênico são causadas por esse pensamento negativo, doutora? Vocês têm um campo magnético, que é o campo de defesa do organismo humano. Mas quando essa defesa se rompe, os órgãos ficam expostos a qualquer influência. Então, Sim, você é um imã. Vão dizer que o fluido que está ali seja uma partículazinha de ferro. Então, se esse ímã atrair, claro, essa partícula entra, mas ela entra pelo pensamento negativo, ela entra pelo pessimismo, ela entra pela sim, depressão, entra pela angústia. Veja que existem várias portas de entrada. Então, na medida que você se fortalece naquilo que você sofre, isso se chama resignação. Você está sofrendo, mas você não está sendo contaminado, você está resistindo àquilo. Você está sim, querendo dar a volta por cima. É isso que falta na humanidade atual de hoje. A humanidade atual de hoje, ela se entrega à doença. Isso é muito sério. Não reage, entendeu? Então, como é sim. que pode? Às vezes eu vejo aqui no Nordeste, um mosquito derruba um brabo. Como é que um mosquito derruba um brabo? Me diga só. E o brabo está lá todo doente, oi, 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 oi. Criatura que foi que houve? Foi o mosquito da dengue. Tu não é brabo, um mosquito que derrubou. Então veja que é brabo no braço, mas não tem imunidade nenhuma. Então, o Sim, que que acontece? Se aquele homem ele tem imunidade para suportar a picada de um mosquito e ele vai trabalhar do jeito que está, ele dá a volta por cima. O brabo que está lá, ele se entregou àquela condição e ele não quer sair dela. Então, ele vai morrer de dengue. sim, entendi. Obrigada. Doutora, vou fazer a minha segunda pergunta. Nós sabemos que os ambientes fluídicos de centros de Umbanda não são bons, por fazerem uso também da bebida. Aí eu pergunto à senhora, os frequentadores destes ambientes, que geralmente ingerem bebida no seu dia a dia ou finais de semana, podem sair destas casas após um trabalho com companhias espirituais que gostam da bebida? Ou somente o médium que fez o uso durante os trabalhos? Eu vejo o seguinte, olha, toda religião é válida quando ela melhora o homem. Quando ela estaciona o homem, é muito complicado. Como é que eu vou evocar um espírito para beber, onde existe instituição como a AA recuperando alcoólatras? Como é que pode? Como é que eu vou evocar um espírito para dançar, onde aquele espírito precisa evoluir, precisa crescer espiritualmente? Então, essas pessoas, elas têm que raciocinar nisso. Então, se elas bebem e o espírito bebe, é muito complicado o ambiente. O ambiente não é bom, o ambiente não é sadio. Quando a gente vai orientar, a doutora quer discriminar. Não, não estou discriminando. Eu estou dizendo o seguinte: se você chamar os seus amigos bêbados para frequentar a sua casa e nesse momento você pedir conselho a ele, será que ele tem condições de dar um conselho a você bêbado? E como é que essas entidades podem aconselhar você alcoolizado? Então, observe que muitas vezes isso é criação dos médios, não é dos espíritos. Os espíritos querem se libertar de todas as paixões que deixaram na Terra, mas muitos médios não deixam.
escravizam aquele espírito naquela condição porque eles acham que manda nos espíritos. E há muitos espíritos que se irritam com esses médios. E dizem, olha, eu quero evoluir, você não deixa? E termina muitas vezes matando esses médios, perseguindo esses médios, porque ninguém evoca o outro, pessoal, para viciar, que é isso? Se evoca para fazer uma prece, se evoca para pedir uma ajuda, se evoca para falar de Deus. Mas eu vou evocar alguém para dar um cachimbo, pessoal. Vamos raciocinar nisso. Então, as pessoas não querem raciocinar, querem continuar na mesma situação. Só que o mundo espiritual avança, esses médios ficam para trás. E ficando para trás, o prejuízo na saúde deles é enorme. Com o tempo vai ter cirrose hepática, com o tempo vai ter esquizofrenia, e esses espíritos vão embora. Quem vai ficar com a doença são vocês. Sim, os médios, né? Aí, e aqueles frequentadores que gostam de beber, vamos dizer, socialmente, eles podem sair dessas casas de Umbanda acompanhados por esses espíritos? Pode não, eles saem acompanhados desses espíritos. É a lei de ação, pessoal. Então, tudo aquilo que eu faço volta para mim, só volta para aquele espírito. Eu estou formando um campo magnético de fluidos alcoólicos. Esse campo magnético forma uma força de atração que leva aquele espírito para dentro de casa, que vai perturbar as crianças. Então, as pessoas não querem estudar, elas querem praticar. Praticar sem estudo, infelizmente, vão adoecer. Certo. Rosângela, bom, 8h26, doutora. Eu ainda tenho algumas perguntas aqui. Rosângela, a sua, Tá. por favor. Doutora, o doutrinador inexperiente, onde depois dos trabalhos é acompanhado pela entidade, pode sofrer vampirização esplênico por trabalhar anos sem saber? Aí as patologias que ele teria, a senhora já até falou, né? Olha, se um doutrinador meu ele for acompanhado por alguma entidade, eu tenho que conversar com ele. Alguma coisa está errada nele, está errado na reunião, não. Porque o que eu digo para eles, olha, vocês têm toda a proteção. Se der alguma coisa de errado, eu tenho que conversar com vocês. Porque o trabalho não está errado, não. O trabalho está correto. Quando você faz um trabalho onde você não mede as consequências, é outra coisa. Mas quando você é alertado em tudo e você faz errado, então você é culpado. Você é culpado. Então, o que eu digo para os doutrinadores de um hospital, não brinquem não. Se você brincar, você perde até sua vida. Por quê? Nós mexemos aqui com todo tipo de equipe. Eu não digo para uma pessoa que chegou doente ali, vá-se embora porque eu estou com medo, não. Eu digo, entre porque eu não tenho medo, não. Pode entrar. Mas, doutora, está com a entidade ali. Não tem problema, manda entrar. Então, eu não sou de mandar o paciente embora porque ele está incorporado. Porque aquela entidade é trevosa. Não, eu tenho que tratar. Vou tratar dos dois. Agora, cabe aos trabalhadores, cabe ao doutrinador dar condições morais. Porque se não tiver, quem se acaba é eles. Obrigada, doutora. Obrigado também. Núbia, a sua segunda pergunta, por favor. Eu posso fazer uma outra pergunta em cima de uma primeira que a doutora Cristina respondeu? Pode. É sobre o casal que a esposa adquire o vírus do HIV. Mesmo depois de adquirido o vírus, ela se separa. Mesmo separada dele, continuando a vida, tem todo um bloqueio que a mulher sofre. Como fazer para se livrar desse bloqueio que ela fica depois de toda essa experiência vivida? Olha, Núbia, a pior situação é a decepção. A decepção dói mais que a doença, viu? Porque você confiar numa vida inteira numa pessoa que tem mais de 60 anos e ela também, e de repente você descobrir que essa pessoa botou HIV em você, eu vou dizer a você, é pior do que o HIV, a decepção. Eu aconselho a terapia, entendeu? Vai ter que passar por psicóloga,
vai passar um tempo muito longo para superar isso. Depois que superar a decepção, aí vem a doença, veja só. Então, a doença é uma doença traumática, o paciente, até quando eu vou viver? Entendeu? E se de repente eu morrer, deixar meus filhos? Aí vem a segunda etapa, que é mais complicada. A primeira já é um impacto, a segunda já é bem mais grave, é a perda agora. Então, muitas vezes, mulheres que são traídas, fico alerta para elas, não vale a pena, não vale a pena. Porque depois a consequência disso, quando você vem abrir os olhos, é tarde demais. Não tem como você voltar atrás. Então, se ela me pede um conselho, eu não vou dizer para ela, deixe seu esposo. Não, isso é livre-arbítrio dela. Ela quem vai ter que decidir por isso. Eu apenas vou aconselhar ela que ela pode sofrer a consequência, né, de uma sífilis, ela pode sofrer a consequência de um HIV positivo, agora ela decide a vida dela. E a consequência desse vírus aí, ou desse bloqueio todo que ela vive aqui, depois do desencarne, isso vai causar alguma coisa para ela ou não? Veja só, os nossos tratamentos, eles têm uma eficácia de 100%. Dentro desse trabalho, tudo que é feito aqui no mundo espiritual, de preparar vocês para uma nova jornada, tá entendendo? Então, dentro do que vocês têm na Terra, é o que vocês vão tentar se cuidar. Mas muitos casos complexos não vai ser resolvido aqui. Vai ser se resolvido pós o desencarne. Tá certo. Eu posso fazer a outra ou fica só essa, Não, Mariana? não, eu vou mandar porque acabou você fazendo duas, né? Oi. Isso foi substituído. Cada o nosso tempo, tá, Rúbia? Aí, se a Tá doutora bom, depois permitir, a gente volta. tá bom. Obrigada, doutora. Obrigado também. A segunda, da Rose. Eu vou ler aqui, doutora. Para o médium aprender as leis fluídicas, é necessário reunião mediúnica para o médium ir para a reunião de desobsessão e assim não sentir enjoo e vômito pela contaminação no esplênico. E veja só, porque os médios aqui, eles não sentem. Existe a primeira preparação, que é ali embaixo, a leitura, o passe, para depois ele subir para a reunião. Cada comunicação que ele recebe, então é feita uma asepsia. Então, já livra ele 100% de muita coisa, não tem nenhum problema ali não. Então, se ele estiver passando mal na mediúnica, não é a mediúnica, eu já vou ter que conversar com ele. O que é que está acontecendo? Porque nada ali está errado, mas você está passando mal. E geralmente as causas são emocionais, em casa, com o marido, com o filho, e de repente ele não consegue superar isso e traz para dentro da reunião. Então a gente prefere afastar para tratamento por um determinado período, para depois voltar com aquele médico. Marane, a sua próxima pergunta. Doutora Cristina, o médium pode ter absorção do fluido alcoólico por uma exposição no ambiente de trabalho? Como se proteger? E se essa proteção pode ser feita através dos eletrodos? Porque assim, eu trabalho no atendimento. E em vários momentos, durante a anamnese, as perguntas, ele fala: eu bebo, eu fumo. Algumas vezes, quando ele vai embora, eu tenho dor de cabeça, às vezes eu tenho arrepio, às vezes eu sinto antipatia já quando a pessoa senta. E eu sempre procuro trabalhar com essas emoções. Depois que eu comecei a participar, eu tenho levado os eletrodos. Então, dependendo de como que tá a conversa, se eu começo a suar muito as mãos, eu seguro. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer? Porque eu me exponho a esse ambiente todos os dias. É o caso das pessoas que trabalham aqui também na área de saúde, né? Veja só, na área de saúde mental é muito complicado. Então, não dá para sustentar por muito tempo. Esses médios vão ter hipertensão, esses médios vão ter projeções de pesadelos horríveis.
Esses Insônia. médicos vão ter tremores, insônia. Então, aqui, o que é que eu faço? Eu não tiro esses pacientes de tratamento, já que são psicólogos daqui, psiquiatras daqui. Eu mantenho sempre eles na manutenção de tratamento. E quando surge qualquer entidade, eu faço logo o internamento para não adoecer eles, entendeu? No caso dos médios também, mas existem situações que eu vejo que ela é tão complexa, principalmente em lidar com um viciado em droga, que esse médico não vai aguentar, porque ali é uma clínica de recuperação. Provavelmente aquele médico vai passar dias e dias sem dormir, vai ficar hipertenso, e o que eu recomendo a ele é: procura outro emprego. Não dá. Porque o grande problema de clínica de recuperação de drogado é a invasão de hipnose que tem ali dentro. E esses espíritos, eles não vão perdoar ninguém ali dentro, nem médico, nem ninguém. Então, o eletrodo, ele vai servir para você se defender desses espíritos numa clínica de recuperação, mas se defender do fluido dele, mas se defender dele, não. Eles vão atrás. Então, alguns médicos que trabalham em clínica de recuperação, eu vi que eles não aguentaram, mas não é o seu caso aí. No seu caso, é para usar o eletrodo no timo, já dá para se defender de muita coisa, viu? Entendi. Mas aí, no caso, eu posso colocar o eletrodo e ir trabalhar, porque eu trabalho 4 horas. Eu deixo Pode, essas aqui os 4 horas? psiquiatras usam e são normais. Oi? O psiquiatra daqui usa e é normal, viu, ele usar. Então tá ótimo, doutor. Vou fazer isso então. Obrigada. Pronto, pode fazer. Doutora Cristina, nós já passamos do horário 5 minutos, 6 minutos, e temos 3 perguntas. Como fazemos? Encerramos. Encerramos. Então, Deixa para a próxima meninas, semana, por causa da disciplina nossa. uhum, ok. É, podemos andar, então, o próximo plexo, né? Para a próxima aula, que é o Gástrico. gástrico, exato. Pronto. Prontinho. É só um aviso para todos os participantes. Olha, eu quero que todo mundo participe, tá certo? Então, os que estão ocultos, só ouvindo, eu preciso ouvir vocês para fazer uma avaliação do grupo. Eu não posso ter simplesmente essa limitação de perguntas. Se nós somos um grupo, todo mundo vai ter que fazer perguntas, tá certo? Se encontrar dificuldade, entre em contato com Maria Amélia, entre em contato com Dona Rosa. Eu estou com dificuldade de elaborar uma pergunta, o que é que eu faço? Mas vê mesmo. Itália, todo mundo participa. Japão, todo mundo participa. Então, veja só. Em Austrália, todo mundo participa. E, às vezes, até quando o pessoal viaja para o Brasil, deixa a pergunta lá para Francisco fazer. Então, nós somos um grupo. Eu tenho que avaliar, pessoal, a condução do grupo. Como é que está indo o grupo dentro do estudo de medicina espiritual? Então, se 5, 6, 7 não participa, isso fica incompleto aqui, porque eu não trabalho sozinho aqui. Então, aqui tem a equipe de psicólogos espirituais que está aqui comigo, tem a outra equipe, o doutor Ricardo Menezes, que está aqui comigo, e a gente precisa definir o perfil emocional do grupo, como a gente vai conduzir isso, como a gente vai lidar com as dificuldades. Mas, se a gente ficar escondido, é complicado. Então, no próximo estudo, eu quero que todo mundo participe. Tá certo assim? Combinado. Ok. Doutora, é, uma pessoa aqui do grupo, Asilar, eu até conversei com o seu Vandir ontem e hoje. A conexão, não sei se vocês estão me ouvindo, está instável. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. A Asilar está com problema sério de saúde. Ele deve passar para a senhora, Eu já tá? passei para o doutor Ricardo, viu? Ótimo. Já Então tá, passei para ele, tá certo? certo. É a minha preocupação. Tá, Obrigada, Asilar? doutora Cristina. Certinho, obrigada.
A próxima aula, o Jean, que ainda não fez nenhuma pergunta, irá fazer uma pergunta, né, Jean? Vai elaborar, Ludmila, certo? Ok, meninos? Então vamos ficar por aqui. Pronto. A doutora já Eu passou do estou de horário. olho em tudinho aqui, viu? Ah, vocês ficam escondidos aí por trás, acha que eu não estou vendo, não, é? Pra que aqueles monitor ali, ó? Vendo Vamos tudo e embora. mais um pouco. Doutora, muito obrigada. Uma Obrigado excelente a todos noite. vocês. Obrigada, Excelente doutora. noite a todos. Boa Senhor noite. Jesus, Boa Pai de noite. infinita Boa bondade, noite. permita, Senhor, que a vossa luz seja derramada sobre todos os nossos irmãos participantes desse grupo. Que os mentores espirituais se aproximem dos seus lares, Senhor, para que possam ter paz, amor e felicidade. Em teu nome, em nome de Maria Santíssima, damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos.